E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Tavares, professor de História, aqui do QG do Enem, e eu estou a convite da Folha Dirigida falando sobre as 5 questões mais difíceis do Enem 2015. Chegamos à questão número 1. É interessante que o meu critério pode não ser o seu critério. Tudo isso é uma análise muito subjetiva. Você pode até pensar, caramba, essa questão que ele vai fazer agora eu achei até mais fácil do que a questão de número 3, que ele identificou como a terceira mais difícil. Mas, na verdade, eu tenho um carinho especial por essa questão porque ela quebra um paradigma. Ela chama o candidato para uma reflexão absurdamente complexa. A ideia de que determinadas leis, às vezes, elas têm muito mais importância pelo seu caráter simbólico do que efetivamente pelo seu efeito, do que efetivamente pelos seus resultados práticos. E mais ainda, que essa questão fala sobre algo definidor da nossa sociedade, definidor da nossa concepção enquanto cidadãos, que foi a desarticulação do trabalho escravo no Brasil, o fim da escravidão com a Lei Áurea de 1888. Tá bom? Vamos dar uma olhada na questão. No texto número 1, o cara diz assim: em todo o país, a Lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888. Olha isso aqui, ó, por meio de estratégias possíveis. Volta para mim. Desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico intercontinental de escravos, os vários movimentos abolicionistas começam a ganhar força, notadamente a partir da década de 60. Então, setores da própria sociedade civil, através da imprensa, através de comícios, através de manifestações em teatros, aí eu estou lembrando do André Rebouças, do José do Patrocínio, pessoas que efetivamente começaram a orientar aquilo que ficaria conhecido como movimento abolicionista brasileiro. Graças a essas manifestações, o governo, o parlamento brasileiro, permeável a essas pressões, começa um processo de abolição gradual da escravidão, ou, se você preferir, uma estratégia emancipacionista. Marcados momentos expressivos, como, por exemplo, em 1871, a Lei do Ventre Livre, também conhecida como a Lei da Mãe Preta, e em 1885, a famosa Lei dos Sexagenários. É interessante você perceber que o processo de abolição da escravidão ele foi fruto também de uma clivagem política. Havia setores que acreditavam que sim, a escravidão era um câncer, era um problema, mas o Brasil não viveria sem o escravo. Se acabasse a escravidão, nós teríamos um problema tremendo na economia, então naquele momento era um mal necessário. Era fundamental deixar o desenvolvimento garantir aos poucos o Brasil cada vez mais autônomo do trabalho escravo. Por outro lado, outros, os chamados abolicionistas, defendiam o fim imediato da escravidão e mais, falavam sobre a necessidade de inserir o negro na sociedade de classes, garantindo a eles, inclusive, direitos efetivos, emprego e terras. Então, assim, era um debate na imprensa, era um debate político, manifestações na rua. É interessante nós olharmos para o passado e, de alguma forma, criarmos relações com o que estamos vivendo hoje. Hoje, o Brasil de 2016 é um Brasil marcado por essas clivagens, por esses debates políticos, que, aliás, têm resultados, desde que orientados pela liberdade, desde que orientados pelo respeito à opinião divergente, tem sempre resultados de avanço social, de avanço da nossa cidadania. Pois bem, da forma como, então, colocamos o ponto do texto, o cara está dizendo que a Lei Áurea, a Lei de 1888, ela acabou na prática com poucos escravos passaram a ser livres. Porque a escravidão ela já estava sendo desarticulada pelos meios possíveis. É isso que ele está colocando. Vamos voltar. No entanto, a importância histórica da lei, olha só o que eu falei no início, não pode ser mensurada apenas em números. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. É muito legal esse final de texto. O que ele está dizendo é, tudo bem, é interessante você notar que em várias regiões do Brasil não havia mais escravidão. Você olhava para o centro de uma grande cidade, como a capital da corte, o Rio de Janeiro, e você percebia lá na Praça 15, que hoje é a Praça 15, mas na verdade era a Praça da Alfândega, a Praça do Comércio, você olhava ali e percebia que boa parte daqueles negros já não eram mais escravos. Então, os escravos eram minoria em relação ao total da população negra. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, a Lei Áurea ela não se mede apenas em termos numéricos. A Lei Áurea ela tem a importância de uma lei que acaba com um fenômeno que é constituinte da sociedade. Desde 1530, quando esse território começa a ser colonizado, notadamente a partir do século XVII, mas que os negros são as mãos e os pés do Senhor. Os negros são aqueles que movem a economia. Os negros são aqueles que sustentam o Brasil. Negros escravizados que agora, nessa medida, alcançam a liberdade. Ah, mas foram poucos, mas não interessa, mas é a importância simbólica daquilo, é isso que o texto está colocando.
É como se naquele momento o Brasil olhasse e, pela primeira vez, estivesse realmente livre de um câncer que o orientava e o refletia. Olha o texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou, olha só, mais numerosa e diversificada. Ele está falando da mesma coisa. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam mais facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres, habitantes da cidade. Volta para mim, é o que ele está dizendo. Você olha para o centro de uma grande cidade, você já não sabe dizer quem é escravo ou não. A minoria é escrava. Os negros, os pardos, estão ali. Já foram alforriados pelas estratégias possíveis. Imagina, o Ceará foi a primeira província a se ver livre da escravidão. Volta. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados por toda parte. Mas perceba, enquanto o texto 2 fala simplesmente da ideia de que a maior parte da população negra já não era efetivamente escrava, o texto 1 complementa o texto 2 dizendo: é verdade, mas não vamos menosprezar a importância da Lei Áurea, na medida em que acaba com algo, com uma estrutura que constituiu esse país. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, foi o que a gente falou, que complementa os argumentos do texto 2, letra E, o significado político da abolição. Olha só a importância desse tipo de interpretação para que você chegasse na resposta correta. E aí, quando você percebe a letra E, você vê que o teu raciocínio realmente ficou bem encadeado e que você entendeu os pontos levantados. Pessoal, obrigado por assistir, espero que tenham gostado, reflitam a respeito dos textos, deem uma olhada nas questões e tomara que vocês não tenham concordado comigo para que a gente possa refletir melhor sobre esses graus de dificuldade. Mas espero que tenham gostado das explicações, espero vê-los numa outra ocasião em breve, tá bom? Um grande abraço, até lá.